Olá, começa aqui mais uma edição do Liga do Esporte. Seja muito bem-vindo. Hoje um convidado muito especial, Alessandro Pimentel, já está comigo. Tudo bem, Alessandro? Bom, tudo bem. Alessandro Pimentel é mais do que um atleta, é um triatleta, né? São 3 modalidades que o Alessandro, ele desempenha um grande papel pelo mundo todo. É isso, né, Alessandro? Atletismo, no caso corrida, ciclismo e também a natação, né? Exatamente. Primeiramente, né, obrigado pela oportunidade. Uma grande honra para mim estar presente aqui, pelo convite. O triatlo, ele é um esporte que são 3 modalidades fundidas em uma só. Eu estou no triatlo aí aproximadamente há quase 30 anos já. E é uma vida de superação, né? O triatlo ele é dividido em várias distâncias, né? Então, eu comecei lá no começo dos anos 90, eu fazia as provas de short triatlo, o triatlo mais curto, fui para o triatlo olímpico, aí eu comecei a migrar para as provas de meio Ironman, depois para as provas de Ironman, depois eu migrei para as provas do circuito mundial da ITU, que são distâncias diferentes, né? Duplo olímpico, triplo olímpico. E o cross triatlo, que é o triatlo com mountain bike, o triatlo que é com a corrida de cross country, A corrida já é diferente, já não é numa avenida, por exemplo, com obstáculos. Sim, né? já temos aí como se fosse uma prova de mountain bike, Sim. mais uma corrida do cross country, e a natação geralmente é em lago, represa, rios, no mar, oceano. Mas como começou isso na tua vida? Você já... Antes de iniciar no triatlo, você já praticava uma dessas 3 modalidades? Como é que isso surgiu? Então, eu sou mais um desses que, quando eu era criança, eu tive bronquite, aí eu fui fazer natação, e gostei da natação, e fazia natação, mas eu fui para o futebol, né? Então, o nosso país é o país do futebol, e como toda criança praticamente brasileira, o primeiro esporte que você tem o contato, né, sempre é o futebol e uma outra modalidade esportiva. E por incrível que pareça, eu consegui jogar futebol, eu fui um bom volante ali, né? Olha só, cabeça de área ali, quarto zagueiro. Marcação era com você mesmo, né? Eu sempre tive um bom condicionamento físico, né? E eu passei pelas categorias de base do Taubaté, né? Joguei Taça Rio, Campeonato Brasileiro Juvenil, Jogos Abertos, Jogos Regionais. Seria um jogador profissional? Sim. Mas quando no ano que eu ia me profissionalizar, no ano seguinte que eu ia me profissionalizar, eu tive um convite de um amigo para jogar no Campeonato Amador, 15 de novembro, que é o bairro praticamente da minha família, ali o São time João. De Taubaté, isso, né? o 15 de novembro, o Chafariz, São João, é praticamente a minha família inteira ali. Contra o Vila São José. Campeonato Amador. É um clássico. É um clássico. Sim. E aí, vamos lá, vou jogar. Fui jogar e tive a infelicidade de romper o ligamento cruzado do joelho. E na época eu tinha 17 anos, né? Aí cirurgia, 6 meses de fisioterapia. E eu lembro na época... Começou a mudar o rumo ali. Sim, na época eu sempre sou muito grato ao Dr. Roderico e ao Dr. Júlio, que fizeram a cirurgia no meu joelho. Eles optaram em não fazer a cirurgia do ligamento cruzado, e sim só a lesão dos meniscos, né? Porque eu era muito novo, estava em fase de crescimento e tal, e ele falou para mim, filho, vai fazer uma outra modalidade esportiva. E aí eu voltei para a natação. Tá. E aí na natação eu conheci o Oscar de Luca Castelo Branco, que era major na época do Bavex. Sim. E ele fazia triatlo. E o professor Geraldo também, isso lá na associação, lá há muitos anos atrás, né? E eu comecei a correr com ele e tal, ele falou, poxa, você corre bem, arruma uma bicicleta. Eu peguei uma bicicleta lá de quinta mão, e eu lembro que na época era uma bicicleta que eu usava para ir na escola, uma bicicleta de ferro, nada a ver, uma bicicleta comum. Começou a juntar, já pegou a bicicleta, já estava correndo, corria bem e já fazia natação. Eu fazia uns treinos com o Oscar lá no Parque do Itaim, lá pro meio do mato, lá a gente corria aquelas pirambeiras lá, tudo. E ele falou, poxa, garoto, é impressionante o seu preparo físico, né? O joelho estava bom. Sim, daí eu fiz. O problema, acho que era o impacto do futebol e tal, e foi fortalecendo.
E aí eu comecei a disputar as competições a nível regional, aí comecei a disputar a nível estadual. Mas já como triatleta? Nível nacional, eu entrei já no triatlo. Primeira conquista sua? Então, a primeira conquista que eu tive foi o Campeonato Paulista, que foi no CTA, aqui em São José dos Campos. Eu lembro assim que foi muito legal, uma pessoa que sempre me incentivou foi o Silvio Luiz Pimentel, que é meu primo, ele foi ciclista profissional e ele dava umas dicas para mim, né, tal, e eu tive a felicidade de estar entre os 5 primeiros colocados, né? Quantos anos de idade você tinha? Aí nessa época eu já estava para 19 anos, 19 para 20 anos. 2 anos praticamente depois da lesão. E eu lembro que foi muito legal, porque eles estavam lá, né, aqui próximo, né, lá em São José dos Campos, e eu nadei, pedalei, corri, e aí eu lembro que na última volta ele, você está entre os primeiros, tal, e eu achando que eu estava lá para trás, né, porque não tinha muita noção ainda do que era, e eu tive essa felicidade. E aí eu não tinha os equipamentos adequados ainda na época, que na época era muito difícil você ter os equipamentos de tecnologia de ponta, suplementação, equipamento esportivo, bicicleta, tênis, enfim, tecnologia para você treinar. O que se tem hoje é totalmente diferente. Não, hoje o atleta, ele praticamente já inicia o triatlo hoje. Isso é muito bom, porque a tecnologia, a gente sempre tem que estar avançando, esse é o segredo. Hoje em dia, o triatleta, ou o ciclista, ou o nadador, ou o corredor, ele já começa hoje num patamar superior, com tecnologia de treinamento, com ótimos profissionais, né, tanto de fisioterapia, fisiologia, profissional de educação física, os equipamentos, muitas marcas de equipamentos, suplementação. Lá atrás não tinha nada disso? Não, lá atrás não tinha nada. Uma passagem interessante, depois de muito tempo, fui correr o Troféu Brasil lá em Belo Horizonte, né? E eu lembro que eu estava indo disputar um Ironman no Canadá, só que antes eu tinha essa prova. E eu estava no hotel, vi o pessoal, né, não sei se eu posso falar aí, da Gatorade lá, que é uma passagem interessante. E aí eu falei, precisava, né, um contato, tudo. Aí o rapaz falou, o Luiz, tá vendo lá? Ele é gente boa, vai lá, fala com ele. Tal. Daí ele estava jantando, falei, não vou lá, né, vou esperar. Aí esperei, quando ele estava indo pro elevador, fui lá, olha, prazer e tal, né. Aí ele pegou, conversei com ele um pouco, tudo, falei que eu estava indo viajar, e eu contei uma história para ele, que é uma história verídica minha. Sim. O que eu fazia? Eu pegava suplementação, eu pegava pó de gelatina comum dessa que a gente tem para os nossos filhos aí, punha na garrafinha, punha água, chacoalhava e tomava como um isotônico, porque na época não tinha condição, então era difícil, né? Essa era a alternativa que você tinha. E aí eu contei essa história para ele, né? E ele pegou o cartão, me deu, falou, quando você for a São Paulo, me procura, né? E aí eu fui para o Canadá, fiquei um tempinho lá competindo e tal. Quando eu voltei, procurei e ele me recebeu, e eu tenho o apoio da empresa hoje praticamente já há quase 20 anos, né? Bacana. Então são coisas assim muito bom, interessantes, né? De passagens que a gente tem na nossa vida. Excelente história. Estou conversando aqui com o Alessandro Pimentel, ele é triatleta, é da cidade de Taubaté, tem uma experiência assim muito grande internacional. Daqui a pouco a gente vai falar dessa experiência internacional, das viagens do Alessandro, deve ter muita história para contar, né? Mas o Alessandro, essa primeira conquista sua, que foi em São José dos Campos, no CTA, você correu quantos quilômetros? Como é que foi? Foi um short triatlo, né? Nadava 750 metros, pedalava 20 quilômetros e depois corria mais 5 quilômetros. A natação foi onde lá? Tem um lago, né, grande, que tem dentro do CTA, e a prova foi muito bem organizada dentro do complexo lá, né? Então, de natação, quantos? 750 metros, né, 20 quilômetros de ciclismo e 5 quilômetros de corrida. Eu lembro que na época foi aproximadamente um tempo de 1 hora e 5 minutos. Foi um grande tempo. Um bom tempo. Foi um tempo, assim, surpreendente, né? Porque hoje você faria um tempo bem menor. Então, eu acho que hoje não. Poderia ficar ali, acho que na casa de 1 minuto, 1 hora, alguma coisa, porque como eu... Mas alguns anos à frente você... Sim, daí depois eu comecei. Quando eu me especializei, eu tive a felicidade de fazer o short triatlo abaixo de 1 hora. 59 minutos foi o meu melhor tempo. Então, com o passar do tempo, você vai treinando, tecnologia e tal. E só que não era aquilo que eu queria ainda para mim.
né? Então Você o queria mais? triatlo é um grande desafio. Tá. Mas chegou uma hora que eu não é que eu sentia prazer, é que a distância era curta e eu lembro que o meu corpo pedia mais. Tá, o maior que você fez, correndo, quanto foi? Então, o maior que eu fiz foram... Isso Começa aí é pela com muito corrida. orgulho, são 20... Eu me preparei 23 Ironmans. 23 Ironmans. Até chegar... Sim, aí desses 23 Ironmans, 22 eu fui finalista e com muito êxito. É uma prova que tem 4 km de natação, aproximadamente. Começa com a natação? Com a natação. Natação é a primeira? Sim, depois são 180 quilômetros. Esse foi o máximo que Sim, você... máxima 4 quilometragem. quilômetros de natação. Natação com 180 quilômetros de ciclismo. 180 de ciclismo. E mais Saiu 40, da água, já pega a bicicleta. E 180 180 quilômetros. E mais uma maratona. E depois 42 quilômetros, 195 metros de corrida. Então eu tenho aí alguns resultados expressivos. Aí deu quanto tempo essa? O meu melhor tempo foi 9 horas e 16 9 minutos. Então, assim, é uma coisa muito engraçada, né? Em 1998, realizou-se no Brasil o primeiro Ironman oficial da América Latina, né? Então, eu posso falar com muito orgulho que eu não sou o melhor, mas eu sou um dos pioneiros do Ironman realizado no Brasil. Foi onde esse daí? Foi em Porto Seguro, na Bahia. E eu me lembro, essa competição, ela teve aproximadamente 370, 380 atletas, e a maioria eram atletas estrangeiros, né? Porque até então, naquela época, nós não tínhamos muitos triatletas no Brasil que faziam a distância de Ironman. Hoje tem bastante? Hoje tem. Naquela época a gente tinha os nossos ícones, que ainda são, que nós temos que respeitar muito. Alexandre Ribeiro, Gustavo Garzon, Marcelo Butenas, Fernanda Keller, e por aí vai uma infinidade de atletas que... o Leandro Macedo, Alexandre Manzan, são pessoas que na época que eu me espelhei... E essa em Porto Seguro foi um marco? Sim, foi um marco, porque, poxa, eu lembro que, como nós estamos aqui no eixo, né, da Dutra, foi um amigo que pegou um carro de carona, passei por aqui, me deixou no posto aqui em Aparecida, aí pegava um ônibus e ia até Porto Seguro. Então, você tem ideia, 30 horas de ônibus para fazer uma prova. E meu primeiro Ironman foram 11 horas e 15 minutos, né? Muito sofrido, mas muito feliz. Então, são passagens marcantes, porque hoje nós temos o triatleta como um meio de vida para muita gente, todo mundo gosta, é uma coisa muito especial, né? Você terminar um Ironman é uma coisa assim fabulosa. Muitos treparam no meio do caminho. E você tem que prosseguir, e aí eu tive essa felicidade, eu lembro na hora da largada, todo mundo, dá licença, todo mundo de mão dada assim, chorando, batendo palma, um chorava, outro batia palma, outro berrava, e a gente falava, nossa, é uma coisa assim, formidável. Já tinha atletas lá que já tinham feito muitos outros, inclusive os brasileiros já tinham, que fizeram fora do Brasil e tal. Mas foi uma coisa marcante, porque daí deu-se início a uma nova etapa na minha vida como um atleta de longa distância, né? Aí eu deixei as provas olímpica, né? Eu tenho assim, mas eu sempre tive bons resultados no short triatlo, no triatlo na distância olímpica, e eu consegui fazer 1h56 numa prova na distância olímpica, 59 minutos numa distância prova de short olímpica, triatlo. 2 vezes o short triatlo, 1.500 metros de natação, 40 km de ciclismo e 10 km de corrida. Então nós tínhamos aí as provas do Campeonato Brasileiro, a prova do circuito Gaioteluca, do Pão de Açúcar. É muita coisa. O Troféu Brasil. Então foram muitas competições e seguidas de competições. Agora, nas competições, falei agora um pouquinho atrás, muitas pessoas desistem, não conseguem completar a prova. Então, é uma coisa muito dura, né? Eu já tive algumas competições que eu tive que infelizmente abortar, também. E é muito duro você abandonar. Porque em si você fazer, humildemente falando de coração, você fazer o Ironman ali não é difícil, você fazer o Ironman, não é difícil. O difícil é você se preparar para chegar a ele. Porque o tanto que você treinou, suplementou, pronto, né? Se dedicou, chuva, sol, dores,
né, cansaço, desgaste, um monte de coisa que tem pela frente. Então, por si só, fazer essa quilometragem não é muita coisa no dia, porque você já vem, né? Então, tem toda a preparação, a época que eu treinava afinco para o Ironman, eu nadava aproximadamente 15 a 20 quilômetros por semana, pedalava de 600 a 800 quilômetros de ciclismo e corria de 100 a 130, 140 quilômetros por semana. Sim. E aí fazia uma preparação de 4, 5 meses. Então, para você ter uma ideia, fazia muito mais que um Ironman por semana. Então, no dia, você estava lá, você estava aquele cara gigante, né? Totalmente treinou demais, preparado, forte. Né? Sim. E então, às vezes, a gente tem as variantes, né? Às vezes pode acontecer a gente treinar muito e ir para um determinado país, chega lá, é muito frio, neva. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, já um pouco mais da sua experiência internacional também, né? A gente vai para um rápido intervalo, estou conversando aqui com o Alessandro Pimentel, triatleta de Taubaté, uma super experiência internacional. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente continua esse bate-papo aqui no Liga do Esporte. A gente volta já já.